Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Senhor, mais uma vez aqui diante de Ti, nos entregamos plenamente, como uma criança se entrega ao colo de sua mãe, confiando que ali naqueles braços estaremos sempre acolhidos e protegidos. Olá, boa noite agora. Estou gravando antecipadamente a leitura orante de amanhã, então amanhã vocês vão ouvir bom dia, para poder dar tempo de fazer tudo. Com o rosário está ficando um pouco complicado gravar a leitura orante no próprio dia, mas seguimos e peço a Deus que nos acompanhe nessa jornada, que nos dê força, que nos dê o alimento, que nos dê os dons para cumprirmos nossa missão. E glória a Deus, obrigada porque você está aqui, obrigada porque você participa de alguma maneira, né, dessa forma de evangelização que é a internet. E as leituras que a igreja nos traz hoje estão dia 12, né, no dia 12 de setembro, né, estão na carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, do 1 ao 2 e do 12 ao 14, Salmo 15, entre parênteses 16, e o Evangelho está em Lucas 6, 39 ao 42. E o Espírito Santo fala conosco quando a gente invoca sua presença e nós te clamamos, Espírito Santo, a tua presença neste momento, porque desde o momento do estudo, o Senhor já está nos tocando. Obrigada, Senhor, por tua presença no meio de nós. E o Espírito Santo já nos diz hoje, inspirado nas leituras aqui, Deus confia e te levanta. Deus confia e te levanta. Parece estranho a gente dizer, né? Que a gente fala, confia em Deus. Aqui a leitura vai nos dizer que Deus confia e nos levanta. Primeira saudação de São Paulo, que é maravilhosa, né? Quando ele escreve ao amigo Timóteo, seu seguidor, e ali aquele que ficou em Éfeso, né? Na igreja já ali criada, fundada, né? E nessa carta, então, nessa carta de São Paulo ao amigo Timóteo, o seguidor Timóteo, né? Ele saúda dessa maneira. Eu queria ler, porque hoje eu te saúdo assim, meu irmão, minha irmã. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, ele já se intitula apóstolo, mesmo não tendo conhecido fisicamente Jesus. Jesus esteve com ele na conversão, né? Então, ele não esteve no tempo dos outros discípulos, dos outros apóstolos. Então, ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, então, de quem para quem? Meu verdadeiro filho. Aí vamos entender os parentescos. Timóteo não era filho de Paulo, verdadeiro, mas filho no sentido de que havia já um mestre e um discípulo, né? Então, ali nessa adoção pela fé, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. E aí, indo lá para o versículo 12, Paulo vai falar que ele é o objeto da atenção de Deus. Olha só, né? Ele vai dizer então que dou graças a quem me deu forças, porque confiou em mim. Deus confiou em mim e me deu forças, é o que Paulo está declarando. Porque Deus enxerga em nós o que nós não podemos ver. Deus enxerga em nós além de nós mesmos, mas com o olhar da graça. Mas ele enxerga o que podemos ser a partir da sua graça.
nossas potencialidades. É isso que Deus enxerga. E aí ele vai dizer então, olha só, vamos entender porque é uma parte um pouco mais complexa. E Paulo reconhece que chegou onde chegou por misericórdia. A graça da misericórdia foi imensa, junto com a fé e a caridade que está em Jesus Cristo e não em mim, por minhas próprias forças, né? A misericórdia, a gente é alcançado pela misericórdia de Deus porque a sua graça nos alcança e é ela que nos levanta e não o nosso próprio braço, né? Então vamos entender o que é miséria, né? Miséria é aquilo que significa infeliz, né? Uma desgraça. Isso é uma miséria. É a desgraça. E o que é misericórdia? É um coração infeliz, um coração em penúria, né? E aí a misericórdia é isso, é um coração em penúria visto por alguém que tem os olhos que enxerga este coração infeliz, pequeno, miserável, que vem do mesmo cerne, né, da palavra. Então, Deus é misericordioso porque Ele olha para nós e enxerga nossa pequenez. Em nossa significância, Deus nos enxerga e nos abençoa, que é a graça. A misericórdia é esse coração infeliz, pobre que nós temos, pecador que nós temos, e que Deus não nos olha a partir do nosso coração pecador. Ele nos olha com os olhos da graça dele. Então, Deus não nos dá o que nosso coração pecador merecia. A misericórdia é Ele nos dar a bênção, a graça, mesmo que eu não mereça. Olha, então quando temos misericórdia é quando a gente olha com compaixão para alguém que tem um coração que está na miséria, que está infeliz, que está em pecado, que está dilacerado. E então eu me comovo. E por isso Paulo fala da caridade, porque o olhar misericordioso provoca em nós o desejo da caridade, porque eu vejo no outro o sofrimento dele. Isso é bonito, é Deus olhando para nós. Ele olha nosso coração pequeno, mas Ele quer abundância. Ele quer abundância porque Ele enxerga muito mais do que nosso coração pequeno, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe do potencial que nós temos, nós é que não sabemos e ficamos nos subestimando, né? Então vamos entender que a misericórdia é Deus não nos trata como nosso coração pecador mereceria. Deus nos trata com abundância. Misericórdia, Ele não nos dá o que nós mereceríamos. Aí vem Paulo e diz, mas Ele derrama a graça em abundância. O que é a graça? Gente, a graça é... Ele nos abençoa mesmo sem merecermos. Desculpa, tá muito barulho aqui. Então, a misericórdia, Ele não nos dá o que a gente merece. E a graça é Ele nos dar o que nós não merecemos. Entendeu? Por isso Ele nos ensina a termos um olhar misericordioso sobre o outro. Se ele está em pecado, eu não devo tratá-lo como alguém em que eu desprezo. Pelo contrário, eu tenho que entender que ali há um sofrimento. E por outro lado, a caridade, o desejo da caridade me provoca a graça, que é o que Deus nos dá, mesmo sem a gente merecer. Deus não nos dá o que a gente merece, que é a misericórdia. E Ele nos dá o que não merecemos, que é a graça. É lindo, né? É muito lindo isso, gente. São Paulo é maravilhoso. E ele diz que isso tudo... barulho. E ele diz que isso tudo é por Ele. É Ele que faz, é Ele que levanta. Não sou eu, não é em mim, não é por minhas forças.
E aí que São Paulo, então, ele vai nos dizer, Deus confia. É Deus que confiou em mim para que eu pudesse fazer tudo isso, porque não sou eu, mas Ele que age em mim. E aí o Espírito Santo te diz hoje, Deus confia em você, por isso Ele nos dá a graça, que é o que nós não merecemos. E Ele nos levanta para glorificá-lo. Não importa em que ponto da nossa vida espiritual a gente está, Deus é o mesmo, Ele não muda. Quem muda somos nós, que muitas vezes abandonamos Ele. Então, onde nós estamos na nossa caminhada de fé, mais ainda, Deus quer nos apontar o caminho. Isso é muito lindo. Ele, então, te deseja e Ele te quer com Ele. Ele te levanta por quê? Porque não importa onde a gente está, Ele nos deseja e Ele nos quer com Ele. Nossa miséria, ai que lindo, nossa miséria encontra a misericórdia de Deus, que nos derrama graças. Olha que lindo, nossa miséria encontra a misericórdia de Deus, o olhar para o coração ferido, e nos cobre de graças, nos dando mesmo quando a gente não merece, para que o amor dele nos constranja tanto que a gente queira, deseje ser diferente. Que lindo, nossa. O Salmo vai falar então, o Salmo de Davi, né? A escolha unicamente a Deus, escolha unicamente a Deus. Guardei-me a Deus, porque em vós procuro refúgio. Sois meu Deus e fora de vós não há felicidade. Em vós há abundância de alegria. A alegria está relacionada à fé, está relacionada à caridade, está relacionada à ação do Espírito Santo. E o Evangelho vai nos dizer, Jesus continua ali, né, pregando o sermão, do mesmo jeito que Paulo está dizendo que Deus confia em nós, Jesus está dizendo, muda o seu caminho. Eu confio em você, muda o seu caminho. Então ele vai dizer palavras muitas vezes duras, logo para o início da vida missionária de Jesus, né? Sobre os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos, pode um cego guiar outro cego? Uma pessoa que está atrapalhada na vida pode guiar outra pessoa que está atrapalhada na vida? Ambos vão cair, com certeza. Alguém que está fraco na fé, alguém que não está firmando a sua fé em bases sólidas da fé católica, os dois vão cair e vão para qualquer outro canto. Por isso, ele nos chama a confiar e a aprofundar no amor dele. O discípulo não é superior ao mestre. Olha que lindo isso que Jesus fala. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. Jesus está nos dizendo que o nosso caminho é ser a imagem e semelhança dele. Mas todo discípulo perfeito será como seu mestre. E cuidado com a nossa arrogância, né? De achar que a gente não precisa bater na porta do confessionário, né? Porque aí Jesus ainda vai dizer, por que você vê o que o outro faz de errado e não vê o que você faz de errado? Por que você está aí cheio de apontando o dedo para a vida dos outros e não vê o que na sua vida precisa ser transformada? E aí a gente toma, né? Toma na cara, porque eu vou te falar, o Espírito Santo, ele é direto, não tem rodeio. Por que eu estou aqui julgadora, sem olhar para a minha vida? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou filha do padeiro, mas eu preciso ralar muito para ser como ele. Eu não vou sentar na janelinha pelo mérito de ser filha de Deus. Não, eu preciso caminhar. Precisa doer a minha caminhada com Deus para que eu esteja forte o suficiente para vencer todas as batalhas. E Jesus fala, tire primeiro a sua trava, vá ver primeiro o que não está bom em você.
e depois, com amor, vá ao irmão que precisa também corrigir o caminho. Meu irmão, minha irmã, que maravilha, que maravilha essas leituras de hoje. Eu só posso dizer de todo o coração que Deus confia em nós e nos levanta. Deus confia em nós e nos levanta todos os dias, porque Ele sabe a essência que Ele nos criou. Se fomos criados para o céu, vamos caminhar aqui na terra, na direção do céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.